noite, pessoal. Estamos começando mais um Papo Diverso, o podcast que pode chegar até a sua casa e é pra você. Lembrando aqui, gente, que todo mundo é diverso. Então, seja bem-vindo e, gente, já vai chamando aí os amigos, posta, compartilha, porque eu quero chegar aí, ó, Brasil afora. E hoje eu estou com um convidado aqui, gente, que eu amo, gosto muito da história dele. Carlos Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Érica. É um prazer estar aqui participando desse momento que é, além de uma história de vida, é muito importante, né? Para todas as pessoas da diversidade. É um prazer estar aqui com você. Sim. Gente, eu perguntei para ele, ele gosta de ser chamado de Carlinhos, né? Então vamos começar a chamar de Carlinhos. E Carlinhos, me conta aí um pouquinho da sua história de vida, tá? Pode ficar à vontade se quiser falar a idade ou não, mas as pessoas são curiosas, mas a gente já quer ir conhecer um pouquinho desse homem aí. Bom, sou o Carlos Henrique, né? Popular Carlinhos. Sou filho da Dona Sueli, do seu José, pai da Sofia Vitória, esposo do Júlio César, né? Hoje eu sou formado em administração, sou pós-graduado em varejo bancário, tenho meu mestrado em finanças e hoje eu sou gerente geral do Itaú, né? E como começar essa história de vida, né? Como tudo começou. A minha família é muito simples, né? Meus pais não tinham condição de pagar uma boa escola, então eu sempre tive que estudar numa escola pública. Sempre me dediquei ao máximo e sempre sabia que eu fazia parte do grupo LGBT, só que eu nunca tive coragem de me assumir por medo, por questão familiar, por questão de época. E eu acho que isso é um processo que todo mundo ele passa, né? E nesse período eu me envolvi com mulheres achando que no início era até uma doença, e aí por muitas vezes era um sofrimento que não acabava. E eu cheguei a me casar com a minha ex-esposa, que é uma pessoa maravilhosa, onde, né, hoje eu tive a minha filha, Sofia Vitória. E eu fiquei casado por 3 anos, nós ficamos juntos por 9 anos, com um relacionamento de muito respeito, muita honestidade um com o outro. E eu conheci meu marido, e aí foi quando eu me apaixonei perdidamente. E eu sabia que eu não poderia mais viver daquela forma, né? E foi muito duro, e isso eu já estava. Hoje eu trabalho no Itaú, no qual eu sou gerente hoje. E quando eu descobri aquele amor, né, aquela paixão, que eu já sabia que eu era LGBT, que eu sentia atração pelo mesmo gênero, eu não conseguia mais lidar com aquele sentimento dentro de mim. E eu senti, foi muito difícil entrar na empresa, hoje no Itaú, né? De uma família muito humilde, desde o processo seletivo, entrando como estagiário. Eu tinha medo de perder o emprego, de perder os amigos, de perder a família, perder minha mãe, perder meu pai. E eu fui conquistando tudo, né? Vivendo um papel do pai de família tradicional brasileira. Só que eu era basicamente eu vivia um teatro. Eu era um ator. Eu era um ator e eu não era feliz. Eu tomava remédio, eu me medicava para me conseguir viver diariamente aqueles momentos. Eu não podia. O simples fato de, às vezes, tomar um drink com medo de ter trejeitos e as pessoas me julgarem. O meu maior medo era o julgamento alheio. E aí, quando eu conheci o amor da minha vida, que é hoje, o Júlio, meu esposo, eu falei assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Meu emprego, meu casamento, minha família, meus amigos, minha filha. E aí até um ponto que poucas pessoas sabem, mas eu acho importante compartilhar aqui, que eu acho que às vezes muitas pessoas têm esse sentimento. Eu cheguei a ponto de sair para me cometer suicídio. E aí nesse dia, eu já tinha minha filha, eu saí para cometer suicídio, e aí quando eu estava no meio do caminho, veio uma coisa na minha cabeça, falou assim: não faz isso. Seja feliz, estou com você. Para mim foi uma voz de Deus assim na minha cabeça. E eu voltei, naquele momento eu decidi que era hora. Era hora de dar um basta, mesmo a minha filha tendo 6 meses de idade. Mesmo eu tendo casado na igreja, como manda, né, a família tradicional brasileira. Mesmo sabendo que eu poderia perder amigos, perder minha família e perder o amor da minha filha, que poderia crescer com um viés, com um pensamento talvez preconceituoso, né?
E aí eu decidi, cheguei, conversei com a minha ex-esposa, falei assim, olha, contei pra ela da minha situação. A priori, claro, ela não entendeu, mas eu falei assim, a gente precisa dar um basta. E com muito respeito, com muito carinho, eu virei pra ela e falei assim, olha, vamos nos separar, a primeira decisão, e a gente vamos, durante 6 meses, a gente vai amadurecendo a ideia, e quando der 6 meses eu vou me assumir publicamente, eu não aguento mais viver com isso. E na hora que completou 6 meses, eu não esqueço da data, eu morava na cidade de Pouso Alegre, aí na época eu já era gerente de relacionamento no banco, ainda vivia o papel do pai, do hétero, do esposo. Só que nessa época eu vivia ainda o papel do hétero, do separado, sendo pai. E aí era muito engraçado porque eu tinha que... E muito triste ao mesmo momento, porque eu apresentava o meu na época, namorado, a gente não era casado ainda, como meu primo, por medo. Né? Até para minha família mesmo nas viagens. Nossa, meu primo. Isso fazia ele sofrer. Eu sofria. E aí, quando deu a data, eu falei assim, chega. E aí, publicamente, eu postei uma foto, na época eu acho que era Orkut, se eu não me engano. Postei uma foto com ele, com a frase "Eu te amo". E aí foi onde as pessoas entenderam. Só que meus pais não têm rede social, né? Então, meus amigos entenderam, me apoiaram. E aí, até então, a minha ex-esposa já tinha compreendido e não entendido, né? Já sabia que não faria mais sentido nossa relação ficar junto. E me apoiou, já estava me apoiando, porque ela viu que eu estava sofrendo. E aí foi quando eu cheguei, e aí alguém chegou, contou para meus pais, e aí eu fui falar. Falei assim, mãe, eu preciso te falar algumas coisas. Ela falou assim, não fala, eu sei. Eu sempre soube. E aí a gente chorou muito, e aí, a partir daquele momento eu me libertei como ser humano. Eu acho que quando a gente... Eu acho que a gente precisa ser feliz, e a gente precisa tirar aquilo de dentro que machuca. E aí foi naquele momento que eu tirei todas as feridas que tinha dentro de mim, como ser humano, como profissional. A partir desse dia, eu tive um casamento feliz. Eu tomei a atitude de casar com meu esposo hoje. A gente casou. Eu fui feliz profissionalmente. Eu passei a ser um ser humano feliz e fazer as pessoas felizes ao meu redor. Eu costumo dizer que antes eu era tóxico. Eu contaminava tudo ao meu redor porque eu estava contaminado. Eu estava contaminado pelo medo, pelo ódio de ser daquele jeito. Muitas vezes eu achei que era uma doença. E, na verdade, eu era normal. Eu sempre fui normal. O anormal, eu falo assim, o anormal é as pessoas não saber que aquilo estava tudo bem. Né? Eu ter minha orientação, eu ser LGBT. E aí é muito engraçado porque eu passei a me desenvolver melhor profissionalmente. Eu passei a ser mais aberto, eu passei a produzir mais, eu passei a querer mais, eu passei a ter mais sonhos, eu passei a encantar as pessoas do meu lado, depois do momento que eu fui feliz de dentro para fora. E hoje, né, o cargo que eu tenho... E aí continuou ainda o medo. E eu conheci a minha ex-gestora, né, que foi maravilhosa comigo e falou assim, antes eu era gerente de relacionamento, e eu falei assim, eu tinha o sonho de ser gerente geral, né, do Itaú. Tenho outros sonhos ainda, mas o sonho de ser gerente geral, ele me encantava, né, me espelhando na pessoa que me contratou lá atrás, que teve uma carreira ilibada, hoje faz 11 anos que eu tô no banco. E eu falei assim, e agora? Como que eu vou pra entrevista com um diretor conservador, sendo gay, assumido, e fazendo com que as pessoas me aceitem? Hoje eu sou gerente geral há 4 anos e meio, e na minha época, ser gay e ser gerente geral ainda era um tabu, querendo ou não. Os cargos de liderança, quando você é LGBT, as pessoas já vêm com um viés. Um viés de preconceito enraizado, um viés de por que ele está ali, um viés de fazer com que as pessoas tenham atitudes que elas pensam que você teria que ter por você ser gay. E não, eu mostrei completamente o contrário. Não é porque eu sou gay, que eu tenho a minha orientação, que eu tenho que fazer, por exemplo, coisas que outras pessoas fariam por ser LGBT. E tá tudo bem, são seres humanos. Não é só o gay que erra, é o hétero, é a mulher, todo mundo erra, somos seres humanos. Então eu fui quebrando esse tabu pelo meu profissionalismo, pela forma que eu lidava com os times, por não querer, por exemplo, existia muito preconceito. Ah, ele é LGBT, ele é gay, ele vai querer só homens bonitos na sua equipe. Não. Então eu fui quebrando esse paradigma de valorizar todas as suas pessoas pelas suas competências e não olhar nunca a beleza.
Sempre olhar as competências, que eu acho que é isso que todo mercado de trabalho precisa ter. E sempre valorizei muito pessoas diferentes. Porque pessoas diferentes pensam diferentes, traz ideias, constrói um ambiente mais agradável, um ambiente de indignações construtivas, que eu acho que é isso que a gente precisa em toda empresa, tá? Trazer indignações construtivas para a gente construir um ambiente cada vez mais leve, um ambiente... umas pessoas, quando a gente tem diversidade, automaticamente nós atendemos melhor o nosso cliente, porque o nosso cliente é diverso. Sim. Então, hoje eu falo que hoje eu trabalho aqui numa grande agência, numa grande operação na cidade de Varginha, onde eu tenho mais de 20 mil clientes. Imagina quanto de diversidade está inserido. Tenho clientes trans, tenho clientes LGBT, clientes pretos, clientes brancos, clientes idosos, clientes novos, né, de 18 a 90 anos. E isso é muito legal. E hoje eu tenho um time que eu considero diverso. Talvez ali falta algum pilar da diversidade, mas sempre com ideias diversas, que teve uma cultura diferenciada, uma cultura diferente, não aquele mesmo. E hoje, no Itaú, tem 4 anos e meio que eu sou gerente, eu cresci defendendo isso. Defendendo que a gente pode ser quem a gente é, independente da onde a gente está inserido. A gente tem que ser o que a gente é. Porque a gente só consegue realizar um bom trabalho, um bom desempenho, e almejar uma carreira sólida quando a gente sabe o que a gente é e aonde a gente quer chegar. Então, hoje eu consigo ter isso. Mas graças a muito apoio dos meus gestores. E talvez, o que eu diria hoje, por exemplo, para uma pessoa, às vezes, que uma liderança mais engessada ali, no sentido mais conservadora, mostra primeiro suas competências, mostra suas habilidades, mostra quem você é enquanto profissional e deixa você, enquanto o seu ser humano, aflorar nas suas competências. Então, é isso que eu trago muito, seja quem você é, independente do jeito. E aí a pessoa, quando ela te vê como um excelente profissional, automaticamente também ela vai te ver como uma excelente pessoa. Sim. Então eu trago muito essa verdade. Hoje eu sou representante de um dos projetos mais grandes do Itaú em termos de diversidade. Somos 70 pessoas no Brasil inteiro que representa a diversidade, e eu sou uma delas e tenho muito orgulho de estar lá representando todo o grupo do Itaú, que se diz minoritário, só que na verdade não é a maioria. Então, hoje eu falo assim, os grupos minoritários, que é a maioria, e nesse projeto de transformação. Então, eu falo que o Itaú hoje ele não muda só no slogan, que a gente quer diversidade, é na prática. Então, esse é o Carlinhos. É um pouco assim da minha história, né? A gente fica nervoso aqui, né? Sim, gente. Não, e olha que nem é ao vivo, gente, mas mesmo assim dá aquela ansiedade, né? E a gente tá aqui junto com o Renan e é bom que daí ele vai dando todos os toques. E assim, a sua história é encantadora, é motivadora, né? E é muito importante que as empresas cada dia mais entendam que a diversidade traz lucro, né? Existem várias consultoras falando sobre isso, mas só de ter diversidade, independente da cor, independente da orientação sexual, independente da idade, mas principalmente a diversidade cultural, né, implantada, de você entender o outro, gera o conflito que traz a solução, traz 30% de lucro para as empresas. Então, quando a empresa pensa assim, ai, tá capengando, será que não tá faltando diversidade? Ou se não, será que tem diversidade, mas você não quer nem escutar os colaboradores, não quer dar oportunidade, não quer dar pertencimento, né, ao colaborador. É o ouvir mesmo, né? Quando o colaborador ele está e ele fala assim, opa, eu posso falar. Por que não dessa forma? Então, isso traz. E a gente percebe que isso você encontra dentro do banco que você trabalha, né, Carlinhos? Exatamente. E quando a gente mostra para os times o propósito de estar ali, como você bem trouxe, o propósito de estar ali, o porquê que eu estou ali. Então, onde o líder ele pode pecar às vezes? Olha, você precisa fazer isso. Tá, mas eu preciso mostrar para o meu time como fazer e o porquê que ele está fazendo. Hoje nós estamos aí, a gente tem um pilar de gerações. Então, essa nova geração, hoje eu tenho 31 anos, eu não comentei lá no meu início, mas eu tenho 31 anos. Hoje eu tenho colaboradores com 20 anos. E aí, o rapaz de 20 anos, a mentalidade dele é completamente diferente. Ele estudou numa federal, onde ali ele foi sustentado pelos pais, e aí ele chega num ambiente de pressão, que é o ambiente bancário, ele é um sistema de muita pressão, e ele chega a se perguntar, e tá tudo bem, por que eu tô aqui?
Não, mas eu não concordo. Porque antes a gente falava assim, você tem que fazer e tá tudo bem, e você ia lá e fazia muito bem. Só que hoje não é assim mais. Hoje eu costumo dizer, hoje eu faço reunião de mindset. Eu não faço reunião de resultado. Porque resultado eles sabem fazer. Porque se eu falar assim, você vai fazer isso, eles vão fazer. Mas eu faço reuniões, o porquê que eles estão fazendo, qual que é o propósito disso? E o que que eles vão ganhar se eles conseguirem alcançar aquele objetivo? Eu acho que quando, igual você trouxe, aquele orgulho de pertencimento. E coincidentemente, hoje eu postei um post no meu Instagram. Eu acho que quando a gente consegue trazer o trabalho pra gente e transformar aquilo em hobby, hoje eu não trabalho. Hoje eu me divirto. Eu me divirto pelo amor que eu faço. Mas nem sempre foi assim. E a gente tem fases também que talvez não vai assim. Sim. Mas o importante é a gente ter aquele propósito dentro da gente e saber que aquelas fases também passam. E assim a gente deve mostrar para os colaboradores, olha, é só uma fase, vai passar. Eu estou junto com você. Eu acho que esse é o papel do líder, esse é o papel do empresário, de mostrar para os colaboradores que eles podem dizer tudo, desde que seja, claro, trazer críticas construtivas para o ambiente de trabalho. Sim. Isso é muito importante. Então, esse é o desafio. Você fazer com que as pessoas digam o que está dando errado e o que, que elas fariam diferente para a gente mudar no ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Sim, eu até notei, inclusive, gente, ele fez mesmo um post, aí eu coloquei, né, aquele ponto que o seu trabalho é um dos seus hobbies. E eu queria muito entender, né, eu sei que você ama o banco, né, mas você trouxe um currículo muito de excelência, né, hoje você é mestre em finanças, né, e assim, para aquele jovem que sonha em entrar no Banco Itaú, qual que é a formação que ele precisa ter? Hoje, você precisa estar apenas fazendo uma graduação, independente se ela for presencial, à distância. Hoje a gente sabe que a acessibilidade de um curso hoje superior, ela é muito grande. Então você consegue fazer um curso à distância que seja administração, contábeis. Não existe uma formação específica. A única coisa que para ingressar no mercado financeiro que somos exigido é uma certificação bancária, no mínimo que é a CPA 10, que é o órgão regulador, que é a Anbima, que faz a prova. Então é uma certificação que custa ali em torno de R$ 240, ou tem a certificação 20 também, que é a CPA 20. Então, mas a CPA 10 ela é obrigatória e ela precisa, e tá tudo bem se ele tiver. Claro que depois o banco ele dá meios para ele conseguir as outras certificações e o banco paga por isso. Tá? Hoje o Itaú ele paga para você ter a certificação. Então você vai lá e paga, passou, o banco te ressarce o valor na conta, então é muito bacana. Então ele precisa apenas estar cursando um curso de graduação, tá? Mas o que a gente olha muito mais na entrevista, e aí eu vou contar uma história. Chegou um rapaz esses dias para mim, vou entregar meu currículo. Aí eu li o currículo dele, vi a formação dele, vi que ele tinha certificação, e eu fiz uma pergunta. Tá, você tá um nome fictício. Quem é você, Diego? Aí ele foi me falar a formação dele. Aí eu falei assim, não, eu quero saber quem que é você. O seu currículo, eu estou vendo aqui sua formação, o que você tem a certificação, tá tudo bem. Quem é você? Ele não entendeu a pergunta. Aí eu fui explicar para ele, falando assim, olha, hoje a gente procura muito pela essência do ser humano. Então, hoje eu não busco o currículo. Currículo eu só vou ler aqui, tá tudo bem. Eu sei que as competências técnicas você tem. Eu quero saber quem que é o Diego para ter as competências comportamentais, para ver se você insere na nossa cultura, se você tem indignação construtiva. E a gente conversou meia hora e eu falei assim, olha, você vai se preparar para uma entrevista. Mas você vai se preparar para uma entrevista da forma que eu te trouxe, o que você precisa trazer. E lembrando que nem todos os líderes são iguais, e talvez está tudo bem um outro líder te perguntar a sua formação e tá tudo certo. Mas o que a gente quer é pessoas com pensamentos diferentes que conseguem identificar na fala coisas que o óbvio não é óbvio. Então, e aí foi muito bacana. Ele falou assim: nossa, ninguém nunca tinha me falado isso. Eu falei assim: é porque às vezes as pessoas estão procurando o mesmo perfil. Sim. Só que o mindset que a gente precisa mudar da liderança é que o que faz verdadeiramente uma produtividade ser maior são pessoas diferentes. Porque quando eu olho para um público, nossa, esse público é muito padrão. Muito padrão que eu digo no sentido assim, ele é padrão no sentido de pessoas que têm pensamentos iguais. A gente não dá passos mais altos do que a gente pode. E aí uma coisa legal no Itaú, o colaborador ele pode chegar onde ele quiser. Depende do resultado apenas dele. Então, isso é muito bacana. É onde a meritocracia acontece. Então, as empresas também precisam dar oportunidade para as pessoas. Porque quando você dá segurança psicológica, as pessoas começam a se indagar. E aí, quando elas vão se indagando, elas começam a indagar a si próprio. Porque quando você pergunta para o outro, automaticamente você começa a refletir, olhar para dentro de você.
E aí as reuniões da liderança, ela tem que partir muito mais do sentido provocar as pessoas a refletir. Vamos refletir. E não dar direcionamentos. O direcionamento tá ali, a pessoa pode ler e ela vai cumprir. Mas vamos fazer provocações construtivas para a pessoa pensar. Pensa, porque sabe, quando a pessoa pensa, ela muda. Sim, sim. Isso é muito importante. E me fala, assim, Carlinhos, você começou como dentro do banco? Você começou como assistente? Porque, assim, você compartilhou comigo antes, né, da gente gravar, que você já esteve em quase 12 cidades, né, dentro do Banco Itaú. E como que foi essa hierarquia mesmo, né, para que hoje você esteja como gerente geral? Como que foi essa história aí? Foi muito engraçado, eu vou ter que contar a história da camisa verde, tá? Tá. Eu cheguei pra minha entrevista, eu me candidatei num site antes que era o 99 Jobs, que antes, hoje não existe mais essa plataforma. E aí eu fui chamado pra uma entrevista e primeiro que eu não acreditei, porque antes, há 11 anos atrás, eu ser chamado pra uma entrevista em um banco, num site, isso não existia, não era comum. E eu levei os currículos em todos os bancos, menos no Itaú. E o sentimento que eu tinha quando eu chegava nos outros bancos era que o gerente me olhava com desprezo. Por eu ser um cara muito simples, um cara muito humilde, um cara que não tinha uma roupa de marca para vestir, não tinha dinheiro para comprar. Eu já trabalhei em supermercados, já fui costureiro. Isso ninguém sabe ainda, muitas pessoas não sabem. E eu levava meu currículo. Ah, não, ok. Colocava o currículo dentro da gaveta. Eu nunca tinha levado o currículo no Itaú. E me chamaram para uma entrevista justamente no Itaú. E foi eu sou natural de Campo Belo, e aí a entrevista foi em Boa Esperança, e meu pai me levou de moto. Né? Meu pai me levou de moto, a entrevista era às 9 da manhã, e eu cheguei para fazer a entrevista. E foi muito engraçado, porque meu pai ele foi conversar com o gerente geral, e eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu falei assim, meu Deus, meu pai já vai estragar minha entrevista. Eu já vou ser reprovado aqui, não vou nem entrar na agência. E eu tava com uma camisa verde fluorescente, meu Deus do céu, que situação. E eu não tinha outra, era a minha melhor camisa na época. E aí eu cheguei pra entrevista e comecei a mostrar quem era o Carlinhos. E aí, de uma forma, vou citar o nome dele, ele não vai me xingar por isso. O Zé Antônio, ele era gerente geral do banco há muitos anos, tanto é que aposentou numa carreira muito bonita. E ele me adorou, e ele me falou isso depois que eu entrei. E aí eu fui aprovado no processo de estagiário do Itaú. Eu entrei há 11 anos como estagiário. Trabalhei 1 ano como estagiário, mesmo não sendo exigido na época, eu tirei minha certificação bancária como estagiário, e na época não era condição, que hoje é. E aí depois eu fui contratado, depois de 1 ano, a minha entrevista na época era com gerente regional, na época para ser contratado para agentes de negócios. E aí eu fui contratado para agentes de negócios, e aí depois eu fui para Poço Fundo, que eu não sabia onde que era, eu tinha acabado de tirar minha habilitação, porque na época eu não tinha dinheiro. Comprei meu carro, falei assim, me deixa eu ir, não sabia dirigir na estrada e tá tudo bem. E aí eu fui para Poço Fundo, cheguei lá sem conhecer nada, sem conhecer o mundo. E aí aí surgiu uma oportunidade em Perdões, depois. E aí passou 3 meses eu fui para Perdões, que era mais próximo de Campo Belo. E aí conheci uma outra gerente geral, que é muito minha amiga hoje, que já aposentou também. E aí fiquei lá, e aí foi onde eu me desenvolvi mais um pouco. E aí eu fui transferido, né? Porque as coisas acontecem. Porque hoje no Itaú, uma coisa que a gente prega muito é a disponibilidade de mudança. A gente prega muito isso, justamente para a pessoa não se acomodar, sabe? Conhecer realidades diferentes. E foi a melhor coisa que me aconteceu. E aí eu fui para Três Corações. Trabalhei 1 ano em Três Corações. E aí onde aconteceu a minha primeira promoção, né? Eu fui contratado para agente de negócios. E aí eu era casado. Lembra da história que eu era casado com a minha ex-esposa? E aí, a gravidez foi de risco. A gente planejou a Sofia, porque eu falei assim, meu Deus, eu preciso ter um filho, porque eu ainda não aceitava. Eu sempre tive um sonho de ser pai. E eu achei que quando eu fosse pai, automaticamente, a orientação minha ia subir. E aí eu ia ser hétero. E eu achava que ia estar tudo bem, eu ia me curar, entre aspas. Sim. Né? E aí a gravidez foi de risco, e a gente foi pego de surpresa, e foi uma gravidez muito difícil. Tanto é que a minha ex ficou 6 meses em cama. E aí eu pedi transferência para Campo Belo. Só que eu só poderia ser transferido se eu fosse promovido. E aí veio a minha primeira promoção para assistente de gerente. E aí o banco se comoveu comigo. Eu fui transferido e promovido ao mesmo tempo. Fiquei 2 anos lá em Campo Belo. E aí, como veio a transferência uma vez, veio de novo. E aí me convidaram para ir para Itajubá. E aí, né, eu já tinha 2 meses que eu tinha conhecido o meu atual marido. E aí eu fui para Itajubá, custei aceitar a transferência, eu era casado ainda, fui para Itajubá, para uma agência grande lá, para continuar sendo assistente gerente. E
Eu levei o meu primo, entre aspas, pra morar comigo do nada. E ele era seminarista, ele saiu do seminário, eu larguei meu casamento. Então, foi uma história muito de amor. Então, ele largou do sonho dele, que era ser padre, que era seguir a carreira, mas sendo também LGBT, eu tinha o casamento e e aí foi amor à primeira vista e a gente nunca mais separou, já tem 8 anos. E aí depois eu fui para Pouso Alegre, aí eu comecei o meu mestrado em Itajubá, na Federal, e tinha um ano que eu estava fazendo meu mestrado e aí veio um convite para uma promoção, só que eu não quis abandonar meu mestrado, eu recusei a promoção. Meu mestrado era mais importante naquele momento. E aí o banco me liberou para fazer um mestrado, eu não trabalhava na segunda-feira. Então eu tive várias histórias lindas na empresa onde eu trabalho, por isso que eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho. E aí eu fui para Pouso Alegre. Aí o banco me promoveu, me liberando na segunda-feira para me continuar o mestrado, e eu fui promovido a gerente de relacionamento pessoa física em Pouso Alegre. E aí em Pouso Alegre eu fiquei por mais um ano, e aí eu pedi transferência para Varginha, na época, que era mais próximo da Sofia. Sofia já estava aí com uns 3 anos, mais ou menos. E aí eu vim como gerente de relacionamento, aí eu falei assim, meu Deus, eu tô a um passo de ser gerente geral. E agora eu já tô numa operação grande, agora eu quero muito tentar. Só que eu não tinha as competências ainda. E eu não entendi ainda. Porque às vezes a gente quer muito, mas a gente não tem as competências do cargo. E aí eu fui, e aí trabalhei um ano e meio. E aí eu conheci minha ex-gestora, né, Andréa Barô, que me deu super força. E aí eu fiquei com a prontidão para virar gerente geral, que a gente fala. Só que tinha um processo para participar. E a entrevista era com o diretor na época. Hoje não é mais assim, mas na época era com o diretor. E aí eu já era gay assumido. Eu ainda tinha, meu Deus, e agora? E agora? Vou para um diretor conservador e vou lá, vai dar tudo certo. E aí fiz a entrevista, fiz a entrevista e passei na entrevista e fui promovido para gerente geral em Pará de Minas, que é muito longe. E aí fui ser gerente geral lá. E aí eu já era assumido, e aí eu tinha uma equipe só de mulheres, foi muito engraçado. Tinha uma equipe só de mulheres. E aí a gente fez um excelente resultado. Aí eu fui parar em Contagem. Meu Deus. Fui parar em Contagem, assumi uma grande operação lá, deu super certo. E aí eu precisei voltar para Campo Belo por um problema que a minha mãe precisava de mim. E aí voltei para Campo Belo. E isso, mudança atrás de mudança. Voltei para Campo Belo e aí o banco falou assim: não, peraí, Campo Belo não, que tá muito pequeno aqui, vamos te mandar para Alfenas. E aí eu fui para Alfenas. E aí o gerente geral daqui, ele teve um problema de saúde. E aí a operação ficou vazia. E aqui é uma das maiores operações do sul de Minas. E do sul de Minas aqui, ela é a maior operação. Aí eu falei, não, eu vou te mandar pra Varginha. Meu Deus, Varginha de novo, a maior operação. Como que eu vou dar conta? Não, você vai dar conta. E aí eu vim pra Varginha. Estou aqui há quase 2 anos, fazendo, graças a Deus, um excelente trabalho. Graças à minha equipe, né? Não só a mim. A minha equipe bem diversa. Muito diversa. E estou aí, né, hoje dentro desses pilares, defendendo esses grandes projetos e com segurança psicológica para defender e com falar o que eu penso nas reuniões, sem medo de ser feliz, com muita propriedade, com muita indignação construtiva, como que o banco pode melhorar cada dia mais e hoje o meu time, eles têm tanta segurança psicológica que eles trazem hoje pontos para os superintendentes do banco que na minha época era um tabu. Era tabu. Na minha época eu nem conversava, eu nem cumprimentava o gerente geral de medo. Hoje, não existe mais hierarquia no banco, existem papéis e responsabilidades, cada um com a sua atribuição. Então, hoje eu não me apresento como gerente geral. Hoje eu tenho meus papéis, minhas responsabilidades dentro da instituição e eles, cada um com seus papéis e responsabilidades. Mas assim, já tem quase 12 anos de Itaú, passei por todos os cargos, teve épocas difíceis, né? Mas eu acho que a gente nunca pode desistir do sonho. Sim. Eu acho que a gente é movido por sonho. E quando a gente tem sonho, e aí vê aquele menino pobre, que foi o primeiro neto da minha avó a se formar numa faculdade. E aí é muito gratificante e orgulhoso para mim de ver da onde eu saí. Hoje meus pais moram na zona rural ainda. Ver de onde eu saí e fui construindo ao longo. E aí eu era muito criticado, e aí sempre o preconceito, eu falo, eu estudava muito, eu estudava 9 horas por dia, e aí as pessoas falavam, né, os amigos héteros aí do meu pai, nossa, mas isso não dá futuro pra ninguém. E eu falava assim, eu vou estudar, é o que eu quero, é o meu propósito de vida, eu vou ser alguém na vida.
Eu não nasci pra... sem orgulho, sem nada, mas eu queria mais. Eu ainda quero mais. Então, é isso. O propósito da minha vida é ser cada vez mais feliz e cada vez mais com o propósito de querer mais. Não por cargo, por ego, mas por mim, por seu Carlinhos, por continuar. Quem me conhece sabe. Hoje eu tenho 11 anos de banco. Hoje eu tenho o cargo que eu tenho. Eu sou o mesmo desde os meus 18 anos. Eu não mudo em absolutamente uma vírgula. Eu acho que quando a gente traz essa essência, quando a gente traz a humildade, eu acho muito importante, porque isso faz a gente crescer como ser humano, como profissional, e mostrar para as pessoas que a gente pode ser quem a gente é. Sim. Independente de qualquer coisa. Não existe meio que faz a pessoa ser o que ela é. Nós decidimos o nosso caminho. Você falou várias coisas muito importantes, Carlinhos, mas tem uma das coisas que eu acho que a gente tem que sempre trazer para as pessoas é sobre essa questão da orientação sexual. Porque as pessoas ainda acham que é uma opção, né? Olha, ele optou em ser gay, então ele vai ser gay e pronto. E isso todos os dias a gente tem que colocar, né? É uma mudança de palavra, não é opção, é uma orientação. E assim, essa mudança que você teve, que o seu esposo teve, né? Porque assim, é um casamento, é um sacramento, é um seminário, mas é uma orientação. E isso não tem como mudar, né? E esse acolhimento da sua família, como é importante as famílias acolherem, né? A sua ex-esposa, a Sofia, sua filha, os pais, os seus amigos. Então, assim, as pessoas têm que entender isso, né? As pessoas têm que entender que nós precisamos acolher o outro, né? E é uma orientação. E tá tudo bem, né? É isso mesmo, tá? Eu acho que hoje eu costumo dizer que o exemplo para mim foram meus avós. Eles nunca nem sequer falaram assim, meu Deus. Não, não. Uma frase que a minha avó disse pra minha mãe, a minha mãe no início, né? Nossa, começou a chorar. Aí minha avó falou assim, mas ele ainda é o Henrique, qual que é o problema? Só porque, tipo assim, aos olhos dele a gente é diferente? Não, ele ainda é meu neto. E tá tudo certo. Então, é isso que as pessoas têm que parar. Quebrar esses paradigmas que as pessoas estão ali. Ah, um exemplo, tá? Nossa, só porque o cara é gay, o cara é promíscuo, o cara faz isso. Não. Nós somos seres humanos iguais e a gente nasceu assim. Eu sinto vontade, essa orientação minha veio desde criança. Eu fiquei com a minha ex-esposa na tentativa de me curar, entre aspas, porque na época eu não entendia. Eu não sabia o que eu era. E tá tudo bem a pessoa não saber o que ela é. O importante, e a pessoa pode se autodeclarar dentro do que ela sente, como ela quiser. E não é porque, às vezes, o cara, por exemplo, ele em algum momento, ele se relacionou com uma pessoa do mesmo gênero, que ele é gay. Existe o bi, existe o pan, existe vários gêneros inseridos dentro da diversidade e que cabe à pessoa decidir o que ela é e não o que o outro acha que ela é. Inclusive, nós temos aí, né, a sigla LGBTQIAPN+, e o mais porque, gente, tem muitas orientações sexuais. E aí a gente precisa entender e respeitar. Às vezes a pessoa não quer entender, mas pelo menos respeite. E pronto, né, gente? E ponto. Eu acho que o ponto é importante nesse momento, né? É isso aí. E aí uma coisa muito importante dentro do time, do ambiente de trabalho. Quando a pessoa expressa o que ela é, automaticamente você atende melhor. Sim. Automaticamente você consegue cativar o seu cliente. É esse o ponto. Então, se você tenta se passar, por exemplo, eu tenho um caso lá que é LGBT, quando eu era mais centrado, eu vendia muito menos. Hoje eu consigo ser LGBT, gerente geral, e os clientes, mesmo os conservadores, me respeitam pela minha competência, e eu consigo cativá-los pela minha competência, não porque eu sou como ser humano. Eu estou lá dentro pela competência. Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente analisa competências. Mas quando você usa a sua personalidade de fato a seu favor, você consegue produzir muito mais. Sim. E aí, Carlinhos, você, né? Você é mestre em finanças, gerente geral. E aí você tem alguns hobbies, né? Que eu sei que você aí é todo bombadinho, né? Todo musculoso, mas me fala aí um pouquinho dessa parte sua, né? Fora o banco, né? Apesar de ser banco, porque eu tenho certeza que enquanto você tá lá fazendo a academia da vida, você ainda tá pensando no banco, né? É muito engraçado essa história do CrossFit, né? Eu sou apaixonado porque o CrossFit ele me curou a minha depressão, né? Então, mesmo eu
me assumindo LGBT, os meus medos nunca saíram da minha cabeça. Né? Não é de um dia pra noite. Nossa, eu me assumi, tá tudo bem, arrancou da minha cabeça. E aí o CrossFit, eu ainda tinha aqueles medos, aqueles vieses, medo do time ainda. E quando eu tava em Pará de Minas, eu conheci o CrossFit, né? E eu comecei. Então, eu tinha complexo de gordura, já fiz lipoaspiração, tá? Passei, porque eu me achava enorme, só que, e tá tudo bem se eu fosse, mas né, eu tinha aquele complexo dentro de mim. E aí eu fiz lipoaspiração, comecei a treinar, academia, musculação. Só que eu não consigo fazer musculação sozinho. Aí eu arrumei um personal. Ele tinha que correr comigo. Só pra você ter. Ele tinha que correr comigo, senão eu não corria. E aí eu emagreci, fiquei saradinho, não sei o quê, aquela coisa, né, do jovem, né? E aí, só que era musculação, só que não me encantava. E eu sou muito assim de paixão pelas coisas. E aí, quando eu conheci o CrossFit, eu falei assim: meu Deus, é isso aqui que eu quero pra mim. Porque aí eu engordei de novo, tá? Porque a lipo ela engana. E aí eu engordei tudo de novo. E aí eu conheci o CrossFit. E aí eu fui tomando gosto. E aí essa paixão, além de me curar, me deu autoestima, mas uma autoestima não é pelo corpo. Hoje eu faço o meu CrossFit, que eu amo, não é por corpo, hoje eu faço porque eu gosto. Então, hoje eu não penso em estética. Se eu engordar, tá tudo bem, mas eu tô lá todo dia. Então, eu tenho esse lado, que eu adoro praticar esse esporte em particular, adoro correr, mas por mim. Hoje eu faço por mim. Então, hoje eu trabalho pela minha filha, e eu pratico o esporte por mim. Sim. Então eu tenho 2 hobbies. 2 hobbies. Então, pela minha filha, pelo meu esposo. Mas o meu segundo hobby, que é o CrossFit, eu faço só por mim. Porque a gente precisa de um momento só nosso. Sim, sim. A gente precisa de olhar pra gente e falar assim: opa, eu me amo. E hoje eu me acho lindo. Hoje eu me acho gostoso. Então, tipo assim, eu me acho. O importante é eu me achar. O que o outro pensa, pra mim não importa. Sim. O que importa é eu. Aí você é lindo mesmo, Júlio. Ele é lindo mesmo. Entendeu? Escolheu o marido certo. Gente, e assim, o papo tá tão gostoso, tá tão delicioso. Parece que a gente tá conversando. Igual quando eu fui no banco, igual quando a gente fez o evento. E você sabe que eu tava lembrando como a gente se conheceu, né? Que foi através do Lucas, né? Foi uma conexão, assim, Verdade. né? Foi através de um projeto que você tinha e você tem. E um amigo nosso, né? Entrou em contato, me falou: Érica, eu encontrei um gerente e tal. E foi uma conexão muito boa. Então, gratidão ao Lucas também, né? Sim. Que é um cliente seu, né? Sim, um cliente meu que a gente conversou esses dias. Eu mostrei pra ele, nossa, contei pra ele do que a gente já conquistou dentro da diversidade do banco, que é a igualdade salarial. E aí ele falou assim: meu Deus, que lindo ver isso, né? E eu falei assim: é lindo, realmente é lindo quando você vê que as coisas funcionam, que não é só slogan, não é só propaganda, né? Sim. A diversidade na prática. Sim, sim. E agradecer ao Lucas também por ter me apresentado a você. Você ir lá, nossa, deu match, né? Deu match, gente. O Tinder não tá dando match, mas pelo menos tem essas conexões de trabalho. Já que o Tinder não dá, né? Já deixa, né? A apresentadora está solteira e aí o Tinder não tá dando match. Me fala, Carlinhos, tem um momento no nosso podcast, né? Que é um momento muito especial pra mim, porque tudo que eu vivi, né? E aí eu queria muito, né, antes de terminar, a gente tem até uma câmera aqui que tá direto em você, mas que você falasse pro Carlos Henrique de 15 anos, né? Se fosse pra você falar hoje, se você olhasse aquele menino, né, com medo, frustrado, dependente, pensando em como reagir, o que você falaria pra ele hoje, pro Carlinhos de 15 anos? Eu falaria: seja você. Não faça nada que... não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. Se joga. Se eu fosse o Carlinhos que eu sou hoje, desde os meus 15 anos, e claro que talvez eu também, às vezes eu não seria o Carlinhos. Foi um processo que a gente precisa passar, mas foi muito sofrido. Então, eu falaria pra ele: cara, por que você foi assim? Por que você não se assumiu logo? Diz pra todo mundo que você é LGBT. Diz pra todo mundo o que você é. Que você poderia ter sido muito mais feliz do que você já é hoje. Você poderia não ter retardado a sua felicidade interna, a sua essência. Então, o que eu falaria pra ele era isso: se assume, joga na cara da sociedade o que você é e tá tudo certo.
Tá tudo certo. Bom, antes de terminar, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo, pela sua amizade, né? Te admiro muito. O podcast está me trazendo isso, eu posso trazer pessoas que eu amo, e isso é muito importante para que as pessoas também conheçam a sua história. E mandar um beijão para a Sofia, para o Júlio, para os seus pais. E aí, deixe seu recado final, fique à vontade aí. Só tenho a te agradecer, tá? É uma honra para mim estar aqui. Admiro muito o seu trabalho, tá? Eu acho que você é uma pessoa guerreira, uma mulher batalhadora, imponente, tipo assim, fala o que quer e é isso aí mesmo. Então, parabéns pelo seu trabalho, que é lindo, tá? E vamos junto, vamos desbravar essa diversidade aí e levar pro Brasil todo, mostrar quem que a gente é e que a gente não é a minoria, a gente é a maioria. E a gente vai dominar isso aí. Amém, gente. Bora dominar o mundo. Gente, boa noite. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui um recado para você que conhece alguém que interesse pelo assunto, empresários que queira patrocinar o nosso podcast. A gente vive de patrocínio. Então, envie, mande aqui para mim depois, compartilhe. Nos siga no Instagram. Meu Instagram é Érica Tobias. Fala o seu Instagram. Carlos Henrique Alves. Não. 520. Carlos Henrique 520? Tá, não me pergunte por que 520, que eu não sei. Tá, gente, mais Carlos Henrique 520. Agradecer o Renan, que está aqui com a gente. Curumim, né, Renan? Gente, eu acertei. Agradecer a Tupã pela parceria. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite, ou dia, ou tarde, não sei qual horário você vai estar vendo aí. E continue sendo você, né? Por isso o Papo Diverso. Tchauzinho, pessoal!